É conhecida a autoria da novena da Purificação? Sim, atualmente sim. Depois de um ingente esforço no sentido de obter essa informação, e tanto mais proveitosa quando diz respeito ao retrato por inteiro de Domingos Faria Machado, que não era somente um compositor, um músico fabuloso, como também político e jornalista. Chegou a ter 2 jornais em Santa Amaro, interessante. Um chamava-se Rabeca, o outro Rabecão. Por conta disso, de jornal, que ele era um jornalista atuante e valente. Por conta disso, ele sofreu muito naquele tempo da guerra dos raposas e dos perus, não é? Uhum. Na fase da, como é que chama aquele negócio, da maioridade de Dom Pedro, é a regência, né? Regência. No tempo da regência, né? Agora, eu lhe digo, Portugal, e não há nisso nenhuma vaidade, é apenas para ser sincero. Eu fui menino e levei a vida inteira entusiasmados com as coisas de Santa Amaro e com a novena, que era para mim um espetáculo maravilhoso. E acredito que esse espetáculo tenha influenciado muitos grandes compositores que surgiram, rapazes que tornaram-se músicos e compositores, inspirados possivelmente. Você deve ser um desses exemplos, não é? Porque a música era fabulosa. Eu não sei nenhuma nota musical, mas cheguei a conceber uma ideia da inspiração sobre aquela novena. Aquela ópera Lucia de Lammermoor, de Donizetti, que é é um drama muito intenso. Aquela introdução é extraordinariamente festiva, né? Dramática, e muitas outras coisas ali. Todavia, vem lá Totapuca, que é uma coisa comovedora, etc. Eu acredito que aquilo seja uma partitura realmente maravilhosa. Eu não entendo nada de música. Eu comparo assim a sua grandeza com Lucia de Lammermoor. Que me perdoem aqueles que conhecem música. Eu estou dizendo, eu não conheço nada, mas não me afasto, contudo, da minha opinião. Eu sinto, não é? É, claro. Agora, nosso amigo Domingos Faria Machado, para mim, foi um desconhecido, até quando esse menino, o maestro, o nosso amigo Miguel Lima, foi convidado para reger a novena. De lá para cá, foi que se começou a ter ideia de quem seria o fabuloso autor dessa novena. Que antes não se sabia ou não se falava. Apenas Gustavo Viana, acho que em 45, deu uma entrevista falando no autor, mas eu não li naquele tempo, era desligado desses assuntos. Mas o fato é que ele encontrou, no meio dos alfarrábios, das partituras musicais da Igreja da Purificação, encontrou uma como chama, partitura com assinatura de Domingos Faria Machado. De Domingos Faria Machado. Foi daí que eu, conversando com ele, isso saiu até numa entrevista que eu fiz de meia página na tarde, quando ele foi ser regente. Eu tenho esse jornal. De modo que eu comecei a me interessar, escrevi para Adualdo e nós demos o grito de alerta e, afinal de contas, veio se encontrar os documentos necessários de autores, etc. e tal, e que eu me refiro no meu livro, esse livro que eu vou lançar agora, que é Com os Pés no Massapê. Título esse que, como está a indicar, parece que eu nunca consegui desfincar o pé desse grude do nosso Massapê, né? Uma figura é tão importante que eclipsa as demais. O homem, não sei o verdadeiro, era Raimundo Nonato de Tal, si bemol, um homenzinho baixo.
uma voz de ouro, eu nunca vi voz daquela. Eu vi um baixo cantante em filme de cinema, se não me engano, eu não me lembro bem o nome dele. Voz extraordinária, né? Robson, não sei o quê. Mas deixemos isso. O si bemol cantava a quarta ejaculatória. No manto. Emblema. E nós, os aficionistas daquela história, ficávamos esperando a hora. Ele já sabia a novela de cor. A gente assistia as duas primeiras no pé, e as demais a gente ficava circundando ali o antigo Jardim dos Casados para se aproximar a hora de si bemol. Então acorríamos às pressas, que era para não perder, ficávamos ali debaixo e via a voz de si bemol como que encher toda aquela igreja com a sua ressonância maravilhosa. Si bemol é uma figura extraordinária. No mais, as demais figuras todas estavam mais ou menos equilibradas, né? E não me lembro assim de um maestro melhor que outro, Devec ou quem quer que seja. E o próprio Miguel Lima, que é um excelente regente, não é? E que felizmente está aí vive são, cuidando da sua vida e de sua família, para a nossa alegria, né? Com certeza. Nós queremos muito bem a ele. E que leva isso a sério, né? Como tudo na vida. Miguel é o exemplo, né? De modo que foi através de Miguel que nós tivemos reconhecimento do autor dessa novena. O que antes não se tinha. Não é cabutinismo não, mas é a pura verdade. E investigamos muito. E no meu livro eu falo nisso, não é? Eu falo nisso, tem lá, eu cito então os autores que nós consultamos, etc e tal. E inclusive uma moça, uma professora da Universidade da Bahia, dona Lizy Alves, hein? Lizy Alves Arcanjo? Lizy Alves Arcanjo, escreveu um livro, O Patriota de Santa Amaro. Interessante é que nesse livro ela não trata no maestro, só trata no político e no poeta. Era jornalista e excelente poeta, nosso amigo, né? Era um polivalente, né? Era um intelectual completo. E no livro dela, ela não fala. Foi quando eu peguei o disco que foi gravado lá na Orquestra Sinfônica da Bahia, eu ofereci a ela, que ela não tinha a menor ideia de que ele tivesse sido aquele grande maestro. Ela ficou de boca aberta, não é? Mas ela fez um trabalho de pesquisa muito bom sobre um intelectual patriota de Santa Amaro.